Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos para mais um episódio do DonaCast, um podcast direcionado para a alma da mulher, para trazer o autoconhecimento e, quem sabe, devolver a voz que você perdeu há muito tempo. E para isso, hoje nós estamos aqui com uma amiga, doutora Márcia Manso. Ela é médica e especialista em inteligência emocional. Márcia, eu vou deixar você se apresentar. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Andréia. Na verdade, sou médica, né? Mãe e me encontrando como mulher, né? Então, aceitei esse convite da Andréia justamente para contar um pouco da minha história, né? E poder, assim, ajudar as mulheres, né? De uma forma amorosa, né? E poder passar um pouquinho da minha história aí para a gente poder contribuir para a dor maior da mulher, né? Então, a questão toda é que não é só a sua história, é também a minha história, né? Nós somos mulheres fortes, mulheres inteligentes, mulheres que buscaram um lugar no mercado, né? E, de repente, a gente se viu numa situação, né? Em um relacionamento que não nos fazia feliz. E a gente não conseguia dar um basta nisso. E demoramos muito tempo para que isso acontecesse. Então, aqui não é só sobre você, é sobre mim e talvez sobre você que está me ouvindo agora, não é? Sim. E, assim, eu demorei um tempo, sabe, Márcia, para acordar, para ter medo de sofrer já sofrendo. Aconteceu com você isso? De ter medo de sofrer já sofrendo? Sim, sem dúvida. Eu acho que a maior dor da mulher é realmente ela viver para o outro, né? E eu acho que a minha relação foi baseada nisso. A minha relação ela foi baseada no eu viver a vida do outro, querer modificar a vida do outro, mas sempre baseada no amor, né? Então, você viver a vida do outro e você não olhar para você, né? Então, isso eu acho que é a pior coisa que a mulher pode fazer por ela. Porque uma relação, ela não tem que ser baseada somente num olhar. É numa parceria, né? Então, a parceria que te leva a ser uma pessoa melhor, a você viver a sua vida, né? Então, na verdade, essa deve ter sido a minha maior dor, né? Não ter me enxergado num relacionamento. Mas não é só a sua. Eu acredito que nós, mulheres, logo que começamos a despertar para o mundo, é colocado na gente que para você ser feliz, você tem que ter alguns passos na vida. Você tem que passar por alguns passos. E se de repente você não tem um casamento, mas você tem uma boa profissão, isso aconteceu comigo, você não se sente completa, você se sente julgada, né? Fracassada, não sei se essa é a palavra. E isso é embutido dentro da gente, na nossa criação. E aí a gente acaba pagando um preço muito alto para sustentar essa crença que nos foi colocada sem pedir licença. Não foi assim? Não é assim? Bom, eu tenho que ser uma excelente médica, quero ser uma médica, eu tenho que ser uma excelente mãe, tenho que ser uma excelente esposa, porque aí eu sou aceita, tá tudo certo, eu sou completa agora. E, na verdade, para sustentar essa questão do ser completa, de atender a esse clamor social, esse clamor de uma família, dos pais, né? A gente paga um preço muito alto por isso. Não, a nossa sociedade ela é muito cruel em relação a isso, né? A mulher em si, ela tem que estar toda hora provando alguma coisa, né? A prova de que você é autossustentável é muito difícil, porque você tem que provar. Eu tive que provar que eu era boa médica, eu tive que provar que eu era boa mulher, eu tive que provar que eu era boa mãe. E, na verdade, você não tem que provar nada para ninguém, né? Você tem que viver a sua vida. Você tem que ser você, você tem que se encontrar, você tem que ser verdadeira consigo mesma, amorosa consigo mesma, né? Mas na sociedade que a gente vive é muito difícil. É muito difícil, porque constantemente a gente acaba entrando com uma competição, né? Com o seu parceiro, competição com as próprias mulheres, né? Eu acho que as mulheres elas acabam competindo uma com as outras para se autoafirmar, né?
E, na verdade, eu acho que não é por esse lado. Eu acho que a gente tem que se olhar por uma forma amorosa, uma forma de que a gente consiga se conhecer e, na verdade, se acolher dentro daquilo do que a gente possa tirar da nossa essência, né? E eu acho que o caminho disso é o autoconhecimento. Então, né? mas o autoconhecimento, ele leva a gente também. Na verdade, aqui, muito para você. Eu cheguei no autoconhecimento, mas antes de eu chegar no autoconhecimento, alguém enxergou o meu potencial. Então, a gente sempre tem uma amiga que fala: você não merece esse lugar, ou ele não merece você. O universo, ele sempre dá um jeito de te mandar um recado. Né? Eu encontrei o autoconhecimento, mas alguém me levou para esse autoconhecimento. Isso acontecia com você? Essa sensação de você não merece esse lugar, você não merece estar aqui, o momento do basta, sabe assim? Quando a dor já... Porque a gente rasteja, sim, a gente sofre, a gente chora, mas tem um momento que você fala: eu não aguento mais, eu não quero mais ser assim. E mais, né? A gente leva até em consideração o fato, e aí a gente vai falar depois disso, dos filhos, né? Porque a gente fica muito tempo num relacionamento pensando nos filhos. E o autoconhecimento mostra que se você continuar naquele modelo, naquele padrão de família, você vai ferrar com a vida dos seus filhos, né? Então, mas voltando lá um pouquinho no início da minha pergunta, o que foi o momento basta que você falou: eu sou mais que isso, eu mereço mais que isso? Foi quando eu não me reconheci mais como pessoa. Eu não me reconhecia mais como a Márcia. A Márcia que lá atrás um dia almejou ser médica. A Márcia lá atrás que um dia almejou muito ter uma família. A Márcia que queria ter filhos. Na verdade, toda a programação que a gente faz, todo sonho, a gente não concretiza. É quando eu vi que eu não conseguia atingir os meus sonhos, né? Então, assim, eu comecei a perder o poder da minha vida. Eu não conseguia mais me comunicar com os meus filhos. Eu não conseguia mais me enxergar dentro da minha profissão. Então, assim, é esse momento que eu não consegui me enxergar mais. Foi que eu falei: basta, eu preciso voltar a ser quem eu era antes. Né? E aí você vai atrás. O que eu posso fazer com isso? Aonde que eu vou procurar isso? Né? Aí foi aonde que eu tinha uma rede de amigos, né? Que me impulsionaram, me ajudaram, né? Que me mostraram um caminho. Então, a amizade, ela é muito importante, sim, mas eu acho que o seu despertar é mais importante. É quando você chega ali no fundo do poço, você não se encontra mais, e você ter dentro de você falar: o que eu posso fazer por mim hoje? Então, ter o acolhimento de você. O que eu posso fazer por mim? Não é fácil. Não é fácil você sair dali do fundo do poço e falar assim: o que eu posso fazer por mim? Mas você tem que querer. Aí entra um pingo de amor próprio, de você se valorizar. E você precisa de ajuda para essa valorização. É muito difícil você sair sozinha do fundo do poço. Né? Então, é aí que eu digo que eu fui atrás do autoconhecimento. Até porque, assim, a questão da valorização, a gente pergunta: mas como que eu vou me dar prioridade se eu tenho uma família, eu tenho filho, eu tenho um mercado, né? Eu ainda tenho um casamento, né? Então, essa coisa da valorização é difícil mesmo. Ainda mais nós, mulheres, mães, a gente se culpa muito, né? De deixar, né? Os nossos... A gente acha que quando a gente se dá prioridade, a gente deixa os nossos filhos, e não é isso, né? Quando a gente se dá prioridade, a gente começa a encher nosso tanque de amor, né? E passa isso para os nossos filhos. Você não pode fazer nada por ninguém se você não fizer por você. Primeiro é você. Né? Enche o tanque, né? É aquela coisa da máscarazinha do oxigênio, né? Que eles falam pra gente quando a gente vai lá no avião. Não tem como você ajudar os seus filhos, você ajudar quem está do seu lado, se você não olha para você mesma, né? Então, não tem como você ajudar, não tem como você entrar no seu papel que a sociedade quer. Então, vem a culpa, óbvio que vem a culpa. Porque a mulher, ela foi ensinada que ela tem que ser autossuficiente. E a mulher não tem que ser autossuficiente, né? A mulher, ela tem que primeiro se valorizar. A mulher primeiro tem que se amar, tem que se enxergar. Como eu me apresentei no início,
eu sou mulher. Então, você tem que colocar primeiro a mulher, né? Se acolher e entender o teu poder. Qual é o teu poder? O teu poder é de acolhimento, o teu poder é de auto-amor, né? É o poder que você tem dentro de você. Como que você vai amar os seus filhos? Como que você vai conseguir ser mulher para o seu marido? Se você não se enxerga, se você não se ama. E isso é um poder muito grande da mulher. A mulher tem esse poder muito grande dentro dela, né? Mas conseguir isso é muito difícil sozinha. Esse amor próprio, esse amor que você se dê, né? Então, é uma construção. Isso é um caminho. Não é um caminho fácil. Mas é possível, né? É possível. Muito possível. Quando você falou assim de se descobrir, de se olhar, e quando a gente está nesse ambiente tóxico de querer dar conta de tudo, né? Quando a gente está super machucada, de que quer que o dia termine logo, né? Essas sensações assim são muito sentidas, né? Quando a gente está muito machucada, você quer que o dia termine logo, né? Me vem muito essa questão do feminino ferido, sabe? Eu não sei se a grande... Hoje está se falando muito dessa questão do feminino e do masculino, né? Mas quando você está dentro da sua casa e você tem que dar conta de tudo, você está trazendo uma energia para o masculino, está ferindo o seu feminino, porque você está deixando características suas importantes de lado, como o acolhimento. Como foi isso, né? Porque comigo também aconteceu isso. Da gente estar muito no masculino. O masculino é a energia do sol, é aquela energia que machuca. Se você olha muito direto, né? É a energia da ação, ela é a energia do realizar. Ela potencializa tudo que você quer trazer para o mundo, né? Mas essa energia dentro de casa não é boa. Porque dentro de casa a gente precisa da energia do feminino, do acolhedor, do curador. E a mulher machucada dentro de casa não consegue trazer isso. Como que foi para você começar a entender isso, olhar para isso e falar, eu preciso trazer o meu feminino, da Márcia que acolhe, primeiro se acolhe para depois, né, ser acolhida. Como é que foi isso? Primeiro você tem que fazer uma jornada interna muito grande. Muito grande. Um dia de cada vez. Tirar sua culpa, né? Porque eu acho que a mulher, ela tem muito isso, né? A culpa de não fazer a coisa certa, a culpa poderia ter sido melhor, será que se eu tivesse feito melhor ele não seria daquele jeito? E não, né? Você tem que ter a responsabilidade. Eu consegui fazer aquilo da forma que eu podia, dentro das crenças que eu tinha, dentro dos valores que eu tinha. E dali para frente, você colocar a sua autorresponsabilidade nisso. Ok, eu fui responsável. Então, tira essa parte da culpa, né? Eu comecei a me enxergar quando eu não me culpava mais daquilo que eu fazia de errado, né? E sim do que eu queria para mim no futuro. Então, eu acho que essa jornada interna, porque você entra num processo depressivo, você entra num processo, antes do depressivo, de muita raiva. Primeiro, raiva da pessoa, né? Ela podia ter feito melhor comigo, porque eu me dei do meu melhor, né? E depois vem raiva de você. De você. Por que eu fiz tudo isso? Mas aí você vem naquele processo de depressão, que é importante, porque a depressão, não a depressão doentia, tá? Mas aquilo que te leva para dentro de você. Aí você entra naquele casulo e você fala, o que eu posso fazer por mim? Então, eu entrei nesse processo, eu me permiti me dar nesse processo, né? Porque, e para isso, você tem que estar disposta. Você tem que estar disposta. De você entender que um relacionamento são duas pessoas, não é você que é culpada integralmente, né? O homem, ele tem que te dar segurança. O homem não te deu a segurança, ok. Se blinda, se enche de amor e fala assim, o que eu vou poder fazer por mim agora? Né? Aí você vem, se fortalece e parte para o autoconhecimento para falar assim, ok, o que eu vou fazer por mim agora? Qual é o caminho que eu posso seguir? Existem N caminhos que você pode seguir hoje.
né? Existem muitas propostas, existem a terapia, existe algumas ferramentas de autoconhecimento. Eu fui atrás de muitas coisas malucas, que fui muito subjugada, mas foram coisas que me deram muita força, né? De entender a minha essência, entender a minha alma, quem eu sou, para eu poder sair de tudo isso fortalecida e me transformar, e saber o que eu quero daqui por diante, né? Então, o que eu quero para mim daqui por diante? Eu quero ser mulher, ter minha força, me amar, descobrir o meu talento e pôr ele no mundo em prol de outras mulheres. Então, eu descobri dentro de mim que eu tinha uma força que eu não sabia que eu tinha. Entendeu? Então, que isso eu posso, de alguma forma, contribuir com outras pessoas, com outras mulheres. E essa força, né, ela grita dentro da gente, né? Ela grita. Só que para você chegar nesse ponto, a gente tem que se permitir, né? Se permitir. Parece que é como as pessoas usam muito a fase da metamorfose da borboleta, mas eu gosto muito. É como assim, você se desmanchar mesmo. Desmanchar. Permitir que chegue a dor, olhar para essa dor. Não tem como você não se permitir, você se construir, se reconstruir de um relacionamento que você saiu destruída, sem você olhar para você. Não existe. E a dor que a gente sente, ela carrega em si um recado. Sim, né? sim. E você tem que entender que você tem que sair dessa dor fortalecida. Você tem que aprender com ela. Aí você tem que se tirar do papel de vítima, né? O papel da culpa, é isso que eu falei. Nesse momento, assim, cabe muito olhar para a questão do que você sente em relação ao seu parceiro, porque se você ficar, é culpa dele, ele não presta, ele não serve, você tá tirando o foco de você e colocando nele. E quando você faz isso, a chance de você atrasar o seu autodesenvolvimento, né, o acordar, é muito grande. Sim, mas você tem que ver que um relacionamento são duas pessoas. Existe a responsabilidade mútua, ok? Eu sei, relacionamento abusivo, óbvio que não deve existir. É óbvio que a gente tem que se blindar. Mas a mulher tem que entender que a gente faz alguns movimentos para que a gente traga essa pessoa para o nosso lado. E é isso que a gente tem que entender e fazer movimentos contrários, né? Ele foi culpado, mas eu também fui culpada. Eu permiti que ele fizesse tudo comigo. Eu me coloquei nesse lugar, né? Eu me coloquei. Isso dói. Eu permiti. Não é fácil você olhar para isso. Dói. Não é fácil olhar para essa face de que, ok, ele é um canalha, mas eu errei também, porque eu permiti. E é aí que eu falo que tem que entrar o auto-amor, que você tem que sim entrar no casulo, sentir essa dor e se sair fortalecida, porque você tem que aprender com ela. Para quê? Para você fechar esse ciclo. Você tem que fechar o ciclo e iniciar uma nova vida frente a isso. Só que você tem que se permitir. Não há conhecimento, não há aprendizado sem você digerir essa dor. Não tem como. E assim, não tem tempo também. Às vezes Não. um processo que demorou para mim, sei lá, 3 meses, para você possa demorar 3 anos. Sim, cada então, um tem seu tempo. por isso que é importante se conhecer, descobrir as crenças que te levaram para esse lugar, né? Descobrir, porque existem crenças que a gente paga um preço alto para defender, Sim. né? Sim, muito, muito. Ainda mais nós mulheres. As nossas crenças são muito mais profundas por conta da sociedade que a gente vive. A sociedade que a gente vive, ela imputa muita coisa pra gente. Que a gente... a modo que a gente tem que vestir, o modo que a gente tem que falar, o modo que a gente tem que se posicionar, constituir uma família. Lugares que você não tem a chance de liderar. Exatamente. Né? Eles já nos colocam nos lugares e a gente aceita isso. Entendeu? E é esse padrão que a gente tem que quebrar, é esse padrão que a gente tem que transformar. E se a gente não entende a nossa dor, isso não tem como ser transformado. Então, é você se conhecer, primeiro. É você entender o porquê que você permitiu essa dor. E depois, sim, né? Transformar isso em potência, em força. Porque através de você conhecer você sabe qual é a sua força, qual é o seu potencial, aonde você pode chegar. A hora
que você descobre a sua força, ninguém mais se segura. Não. Ninguém mais. Não. Mas vem uma carga de autorresponsabilidade muito grande. Qualquer aprendizado e qualquer coisa que você se determina a fazer, tem uma carga, né? As suas escolhas determinam isso, não é? Então, para você ser fácil, então continua da forma que você está. Não é fácil. Ninguém disse que é fácil. Mas toda escolha que você faz tem uma consequência. Até ficar. Até a escolha de ficar. Até a escolha de uma ficar consequência. tem uma consequência. Então tá tudo certo a carga vir daí, né? Tudo certo. É uma responsabilidade. Eu não vejo como carga, eu vejo como responsabilidade. Consequência. As consequências, elas têm as responsabilidades que você vai assumir com isso. Então, a partir do momento que você fala, ok, aquele é meu caminho, é o caminho que eu vou seguir, pega, põe na tua malinha aí e leva, entendeu? E aí, me veio agora um insight muito interessante, né? Da gente tomar cuidado com as pessoas que nos rodeiam e nos dão os conselhos. Olha, não faça isso porque não vai ser legal, né? E aí você olha para a pessoa e vê que a vida dela não é nada legal, né? Então, tomar muito cuidado, principalmente no seio familiar, quando a gente resolve escolher um caminho, né? Principalmente falando de separação, de divórcio. Quem te dá o conselho de ir ou ficar tem que ser uma pessoa muito resolvida num casamento, né? Eu acho que aí você tem que ir atrás de uma ajuda profissional quando você não se acha capaz. Porque julgada você vai ser. Criticada você vai ser. Mesmo que você faça da forma correta. Né? E conselhos todo mundo dá, mas ninguém viveu a sua dor. Então, mas quando a gente abraça o conselho de alguém, a gente dá um poder para esse conselho nas nossas vidas, né? Nesse sentido que eu tô querendo dizer, de que cuidado com quem você dá poder para entrar e te direcionar, né, nas atitudes que você tem que tomar. Sim, porque é você que tá sentindo a dor. E ninguém sentiu a sua dor, exato. É muito fácil alguém opinar e dizer, né, o que você vai fazer. Então, você sim tem que tomar muito cuidado com... Porque nem sempre a pessoa viveu aquilo, ela não vai saber. Porque a gente sempre ouve, não, insiste mais um pouco, vai melhorar. O que mais que você ouviu? Eu ouvi tanta coisa. Faça pelos seus filhos. Faça pelos seus filhos. É a pior besteira que a mulher pode fazer. E aí vamos abrir um capítulo, porque eu vivo falando que é isso, né? Eu ouço muitas mulheres falando, eu estou no casamento pelos meus filhos. Você não imagina o estrago que você está fazendo na vida dos seus filhos quando ele assiste todo o cenário de dor que você está vivendo. Não é isso, Márcia? Sim, você faz um novo ciclo, mas o ciclo para os seus filhos, né? Porque eles não fazem o que a gente fala, eles fazem o que a gente faz. Então, através dos nossos atos, a gente ensina os nossos filhos como eles têm que agir. E a partir do momento que você se subjuga para um relacionamento que não tem mais para onde você levar, você ensina aos teus filhos que é esse caminho que eles têm que seguir lá na frente. E, na verdade, não é. Na verdade, eles captam toda a sua dor, eles captam todo o seu sofrimento e vira uma tensão emocional muito grande dentro da sua casa. Então, você não favorece os seus filhos. Você manter um relacionamento onde você não é feliz, você não favorece os seus filhos. E isso eu posso dizer, porque foi a minha maior força de sair do fundo do poço, foi justamente eu ver que eu estava me perdendo com os meus filhos. Eu não conseguia fazer fusão emocional mais com os meus filhos. E sempre foi uma coisa muito forte entre eu e eles. O nosso amor, o nosso relacionamento, a nossa conversa, mesmo eles pequenos. E quando eu percebi que eu estava perdendo tudo isso, eu falei, aonde que está a minha força de mãe? A de mulher eu já sabia que eu tinha perdido. Mas onde está a minha força de mãe? E aí sim que veio. Aí sim que você vai lá no fundo do poço e você fala, ok, e agora, o que eu vou fazer por isso? Né? Então, assim, você é um exemplo diário para o seu filho, para sua filha. E você não pode... De sucesso e de fracasso. De sucesso e de fracasso. Por isso, você não pode se subjugar. Pelo contrário, né? Você tem que fazer o que você acha que é o certo. E se o seu coração diz que ali não é mais o lugar para você ficar,
É aí que a mulher tem que pegar o seu poder. E ouvir aí, o seu coração. então, e é isso. Quando você se predispõe, você diz pro universo assim: aqui não é mais o meu lugar, portas começam a se abrir, vendas começam a cair, não é isso? Sim. Porque isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você, Sim. e eu tenho certeza absoluta que pode acontecer com você. Porque é possível você mudar a história da sua vida. É muito possível isso. E aí, vou fazer um outro adendo. Tô cheia de aí hoje, né? Porque conversar com a Márcia é sempre muito bom. A Márcia me traz muitos insights. E a Márcia me deu um presente de aniversário. Esse ano ou ano passado? O ano passado. Ela me deu um presente de aniversário que falou muito sobre mim. É um mapa numerológico. Como que o mapa numerológico, e aí explicando para as pessoas, pode ajudar nessa questão do autoconhecimento? Assim, de uma forma, explica de uma forma bem fácil, assim, para as pessoas que nunca tiveram acesso a isso. Mapa numerológico não tem a ver com muitos acham que é bruxaria, nada. É uma ciência O exata. mapa numerológico é uma ciência exata, porque é uma ciência vindo dos estudos de Pitágoras, através da vibração dos números. E o mapa numerológico te traz a sua personalidade, a sua essência, o que você é e o que você veio fazer nessa vida, né? Então, ele te mostra um caminho, ele te age como uma bússola, como uma direção. E foi um dos caminhos que eu segui, né? Para poder entender a minha história e entender realmente quem eu era, né? Foi um divisor de águas para mim, né? Porque aí eu entendi de verdade qual era a minha essência, qual era a minha força, qual era o meu poder e principalmente qual era o meu propósito de vida. O mapa, ele te direciona nisso, né? Então, através da energia dos números, você consegue entender o que você veio fazer aqui, porque, na verdade, é o seu acordo de vida, né? E te ajuda a te dar uma direção e uma bússola naquilo que você veio fazer, dentro do seu propósito de vida. E, para mim, foi muito significativo, porque eu entendi o meu poder que eu tinha de espiritualidade, que há muito tempo estava largado. O meu poder de parcerias que eu tinha e que eu tinha afundado numa relação, né? E o meu propósito de vida, que estava relacionado em transformar almas, não só curar corpos, como eu faço todos os dias, né? É curar outro tipo de dor, né? A dor da alma. Então, desde que eu conheci a numerologia, é atrás disso que eu estou, né? Da busca de ser uma pessoa melhor, da busca de ser eu mesma, de encontrar minha essência cada dia mais, para eu poder colocar o meu propósito de vida, né? E aí é quando você se empodera e você vê que você não é uma relação. Você é uma mulher, você é uma pessoa e você está aqui por um propósito. E tem sonhos, né? Exato. Quantas mulheres casam ou assim, se unem a um homem e esquece de continuar sonhando. Exato. De continuar existindo. Você Exato. falou aqui de amigas, né? Quantas mulheres deixam as amigas de lado para se trancar dentro de um quarto? Exato. Para atender um pedido de alguém que também não deve estar muito bem, né? Porque quem quer trancar o outro, com certeza, não está numa vibração legal, né? Sim. Quando eu disse que eu não me reconheci como pessoa, como mulher, era exatamente isso. Eu percebi que eu não tinha minha vida própria. Eu percebi que eu não tinha mais os meus amigos, eu não tinha mais as minhas amigas. O meu círculo de amizade, que eu amava, eu já não me relacionava há muito tempo, né? A minha vida era vivida somente para o relacionamento. A minha vida era vivida somente para a família. Né? Em função. Né? Então, você se deixa de lado. Você deixa até mesmo a sua profissão. Porque você sai para trabalhar por trabalhar. E era isso que estava a minha vida. Era um ciclo vicioso. Né? Trabalhar por trabalhar. E hoje eu não quero mais isso. Né? Hoje eu quero um propósito dentro daquilo que eu faço todos os dias quando eu acordo. Todos os dias, quando eu acordo, eu agradeço mais um dia de vida e quero colocar o meu propósito para rodar. Né? Eu quero colocar o que eu realmente acredito
para viver. E o que é o seu propósito? O meu propósito é que as mulheres entendam o poder delas. Que as mulheres entendam que elas não são um relacionamento. Que as mulheres entendam que elas não são a sociedade. Que elas são muito mais do que elas imaginam. Né? Que elas são coração. Que elas são intuição. O amor. É esse o meu propósito. Eu tenho uma intuição muito forte. Meu círculo de amizades sabe disso. E como é poderoso você se permitir seguir essa intuição, né? Sim. E quando você encontra amigas, parceiras que igualmente têm esse poder, esse voo fica mais legal. Sim. Né? Ele fica mais pleno, né? Então, e quando a gente está sufocada, subjugada, esse poder não aparece da intuição. Não. Não, de jeito nenhum. Porque você não sabe quem é você mesma. Você não se encontra naquele corpo que você tá. Como que você vai seguir tua intuição? Não tem como. A intuição, ela é a voz do seu coração. E se você não tá ligado ao seu coração, como que você vai se ouvir? Você se corta, você se poda. Então, não é você que tá ali. Não é você. Então, a tua intuição não vai aflorar. Você não vai ter o seu poder feminino aflorado. E quando eu falo em poder feminino, não é subjugar os homens, não é brigar com os homens. Perfeito. Não, é você entender quem é você e o seu poder pessoal. É você tirar a sua essência de dentro de você. Esquece o externo. Porque quando você está em sintonia com você mesma, quando você está em sintonia com a sua alma, com o seu poder pessoal, a pessoa certa vai aparecer. Um homem correto, um homem digno, um homem que te mereça. Um companheiro. Um complemento seu. Um companheiro. Entendeu? Então, a mulher tem que entender que a briga dela não é com a sociedade. Ela está aí fora. A gente não pode mudar o que está aí fora por enquanto. A gente tem que mudar o que está aqui dentro. Porque a partir do momento que você muda o que está aqui dentro, a partir do momento que você consegue se transformar, você consegue transformar quem está ao seu redor. É porque a pessoa vai olhar e falar assim, nossa, o que aconteceu com ela? Que água que ela bebeu, que eu também quero beber. É exatamente isso. E é muito nítido, né? Exato. Essa transformação, ela é nítida. É nítida e tem que ser ao seu redor. E você vai transformando as pessoas ao seu redor com aquilo que você acredita. Você vai transformando as pessoas ao seu redor com os movimentos que você faz, com as suas atitudes, com as suas escolhas, com as suas responsabilidades, do que a gente falou antes. E isso é automático. Uhum. Então, é trabalho de formiguinha? Sim, mas tem que começar por dentro. Não é brigando por fora. Porque também, os homens lá fora, eles também têm as suas dores. Os homens lá fora também têm a sua educação, a sua família, as suas crenças. Eles também são um produto do meio. Um meio que os favoreça até certa parte. Né? Então, eu acho assim, que o seu acolhimento, você consegue entender o que o outro passa também. E isso, para mim, foi mágico. Sair de um relacionamento onde eu sei das falhas dele, mas eu não o julguei. Eu só quis viver a minha vida. Quando eu pedi as amarras, né? Quando eu pedi a minha separação, é porque eu queria viver a minha vida. Eu não queria puni-lo por tudo que aconteceu. Nossa, isso é tão importante, esse olhar é tão importante. Entendeu? Eu só queria viver a minha vida. Eu só queria ser eu mesma. Eu só queria me libertar das amarras de que me colocaram e de eu poder ser eu mesma. E assim, você só pode ser você mesma quando você se encontra. E quando você não culpa outras pessoas. Quando você não se vitimiza dentro de um relacionamento. Porque cada um carrega a sua história, até mesmo o seu companheiro que está do seu lado. E ele vai agir com você conforme a sua história. E você não vai conseguir mudar a pessoa que está do seu lado, se ela não quiser. Então, não, se você se transforma e a pessoa do seu lado, ela não te acompanha, tá tudo certo. Acolhe aquilo, se perdoa e segue em frente. Então, é isso que eu falo do poder, é de você
ter a liberdade de ser quem você é. E se você está do lado de uma pessoa que você não pode ser quem você é, não é a pessoa certa para você. E o preço disso é muito alto, né? Porque a gente estava conversando quando a gente estava aqui fora aguardando, de que a alma, ela manda recados e que são com as doenças do corpo, né? Sim, sim. Então não tem como você ficar num lugar que te adoece, que te machuca, e você não dar um basta nisso. A cura, ela vem a partir do basta. Eu não quero mais isso para mim, eu não sei como vai ser meu amanhã, mas a partir de hoje eu decido não querer mais isso para mim. Eu não quero mais esse contexto. Sim, você tem os sentimentos eles vão gerar aí todo uma impotência e o corpo ele vai responder a isso, né? Isso é biologicamente comprovado. E assim, você não é tomando remédio que você vai curar isso, né? Não. Porque o remédio nada mais a dor nada mais é do que o reflexo da dor da alma. Da dor da alma. Então, por isso que as pessoas tomam vários tipos de remédio e não se curam. Por quê? Porque elas não resolvem a situação na origem. Na origem. A causa. E a origem sempre é aquilo que nós fazemos com nós mesmos, né? O que a gente se permite, né? Então, o corpo vai padecer. Não tem jeito. As dores vão vir. Vai repercutir no corpo. Mas, na verdade, a causa de tudo isso foi aquilo que você permitiu que fazer com que a vida fizesse com você. Né? Então, o remédio, ele é necessário? A medicina é necessário? Óbvio que a medicina é necessário, porque a gente precisa desse corpo aqui, né? Para a gente poder viver. Só que, enquanto a gente não escutar o chamado da nossa alma, quando ela clama, quando a gente está doente emocionalmente, você não vai ter a cura do corpo. Você só vai estar lá, o remedinho vai te curar, você vai tomar um analgésico, você vai tomar um antidepressivo para aquilo ali que você tá, para aquela tua depressão, para aquele teu mal que você tá. Por hoje. É por hoje. Amanhã começa tudo de novo. E esse não é o caminho. E eu posso dizer, porque eu também estive nesse caminho. Como médica e como mulher. Não é o caminho. O que me tirou de um antidepressivo foi eu tomar consciência do que eu podia fazer por mim. Foi eu sacudir a poeira devagarzinho. Não é um processo fácil, mas é possível. É isso que a mulher tem que entender. É possível. E você trilhar o seu caminho devagar, mas com consciência, com responsabilidade, tirar a culpa, se responsabilizar pelas suas escolhas e ir atrás da cura verdadeira. E acreditar mais nos recados do coração, né? Porque as pessoas falam assim, às vezes, você não consegue, você não pode, mas como você vai saber se você não tentar? Sim. Tem que tentar. Tem que dar sempre o primeiro passo. E vai cair várias vezes e insiste em levantar. Ok, e aí vem o aprendizado. A gente não lembra mais, quando no processo da independência humana, né? A gente começa a engatinhar, segurar nas almofadas, nos braços das cadeiras, né? Pra gente conseguir andar de uma forma independente, demora um pouquinho. Quantas vezes não cai, né? E já pensou? Cada tombo você decidir que você não vai andar mais? Então. Só que quando a gente é criança, não tem não tem tanto a questão do julgamento que nos Eu trava, acho que o né? mais fere a mulher é o julgamento. É o que mais trava a mulher na saída de um relacionamento, é o julgamento. Porque a mulher, ela sempre vai ser julgada da posição que ela toma, principalmente quando ela tem os filhos. E eu acho que é por isso que a mulher ela entra naquela rede dos meus filhos. Porque sempre ela vai ser julgada. De uma forma ou de outra. Eu fui muito julgada. As pessoas deixaram de falar comigo. Amigos próximos não mais me telefonavam, não mais conversavam comigo. Entendeu? Por causa do meu posicionamento. Aí, você sacode, entendeu? Segue o seu caminho. Fica quem tem que ficar. Sempre vai ficar quem tem que ficar. Exatamente. E a prova tem que ser para você mesma. Não tem que ser para quem te julgou e para quem deixou de falar com você. Porque quem ver realmente o seu esforço e as suas conquistas, elas vão voltar a te seguir. E vai ficar quem deve ficar. Entendeu? Então, assim,
o julgamento tem que ser deixado para trás. Né? A mulher ela tem que entender que culpa e vitimização não vão levar a lugar nenhum. E aí, aquela questão, né? Eu olhei no espelho, eu decidi que eu sou mais eu, que eu faço a minha história, eu decidi por um ponto final. Você lembra do primeiro grande momento, assim, que falou, puxa, agora sou eu. Eu me senti viva aqui, sabe? Eu respirei pela primeira vez por mim. Eu quis dar um passo por mim. Eu fiz uma escolha, nem que seja de tomar um sundae sentada, sei lá, numa praça sozinha, mas eu decidi isso por mim. Você lembra desse dia? Eu lembro do meu, vou te contar. Mas você lembra? Como é que foi esse dia de que agora eu sou livre, dona das minhas escolhas? Como é que foi isso? Você lembra? Lembro. Eu coloquei um batom que há muito tempo eu não colocava e eu fui assistir um filme no cinema. Sozinha. Ai, que lindo. Falei, hoje eu estou livre. Hoje eu não vou pensar em filhos, hoje eu não vou pensar em marido, hoje eu não vou pensar em profissão, hoje eu vou pensar em mim mesma. Fui, peguei minha bolsinha, vi qual é o filme que estava passando, pus um batom e fui lá. E depois tomei um belo do sorvetão. Foi libertador. Não pensar do que eu tinha que fazer dali, o que eu tinha que deixar de fazer, entendeu? Mas não, respirar e falar... Quem ia olhar que a cadeira do lado do cinema estava vazia, O que eu vou fazer por mim hoje? O que eu amo ir no cinema, o que eu amo tomar um sorvete. Foi isso que eu me dei. Nossa, assim, você me trouxe um insight agora. Quantas vezes eu deixei de ir ao cinema porque não tinha uma companhia? Né? Porque é falida a mulher que não tem uma companhia para ir ao cinema. Quantas vezes? Não foi uma só, não. Foram várias. De chegar a ir ao shopping, ter vontade de entrar e não entrar. É lógico que hoje isso não acontece mais. Mas várias vezes aconteceu isso comigo. Eu fui com todo amor e carinho comigo. Eu vou te contar o meu momento libertador. O meu momento libertador foi quando eu tinha terminado de assistir uma aula. Era sábado à noite. E eu não tinha ninguém para jantar comigo, eu estava morrendo de vontade de comer uma pizza. E fui até a pizzaria, uma pizzaria chique até, e sentei. E o garçom olhou para mim e falou: a senhora está aguardando? Não, não estou aguardando ninguém. O senhor vai me trazer uma pizza assim assado e uma garrafa de vinho e uma taça, por favor. E para mim foi libertador. E não é uma delícia? Descobrir o sabor da nossa companhia, né? Sim. Exatamente, o sabor da nossa companhia. E você viu? O nosso processo foi igual. Você foi sozinha. Eu também fui. Porque eu tem quis essa me dar sozinha. Essa cobrança de validação. Exato. De que você só vale alguma coisa se tiver alguém do lado. Exato. É isso que eu quis me dar. Sozinha. Eu comigo mesma e euzinha sozinha. E isso é complicado, porque quando você descobre o quão bom estar com você, exato, tem dia que você fala assim, nossa, tô com saudade de mim. O que eu vou fazer para estar comigo, né? Sim, e sabe que hoje um dos meus grandes sabores é eu ter o meu minuto sozinha. Eu ter o meu tempo sozinha. Quietinha. Sem televisão, sem filhos. Hoje eu me permito isso. Me permito. E é tão bom, sabe? Tão bom você estar ali sentada sem fazer nada, sem ter que se preocupar do que você vai fazer dali a 5 minutos, de que aula tem agora e que horário que eu tenho que pegar agora, entendeu? E carro para cá e carro para lá. Hoje eu me permito, pelo menos uma vez na semana. É isso que eu me dou toda semana como um auto-amor para mim. E é viciante, né? É delicioso. É delicioso. Você poder se dar de presente alguma coisa. Entendeu? Que assim, faça sentido para você. E não necessariamente são coisas assim caríssimas, valiosas. Às vezes é um momento. Exato. De sentar num banco, numa praça e ler um livro, de fazer uma anotação, de fazer um curso que você não queria. Hoje tem um monte de cursos por aí. Mas essa questão do auto-amor, né? De encher seu tanque, né? Com o que te faz feliz. Esse movimento, ele é muito importante. Quando você está num relacionamento tóxico, você não consegue fazer isso. Não. Não consegue. Não tem como. Dependendo de como for, porque existem várias maneiras, né? De ser subjugada num relacionamento. Mas da forma que for, você não consegue olhar para você. Então você não se dá esse direito. Como você vai se dar alguma coisa para você? Se você não se enxerga?
não é? E aí, quando você consegue se libertar, quando você consegue se amar, quando você consegue se olhar no espelho sem julgamento, eu acho que isso, pra mim, foi a melhor das coisas, entendeu? E assim, olhar no espelho com aceitação. Olha, eu sou assim, E tá tudo e tá tudo certo. E certo. tá tudo certo. Porque perfeição não existe, tá tudo certo. Você não precisa ser perfeita 24 horas. E tá tudo certo. Você não dá conta de tudo. E tá tudo certo. Sabe? Eu acho que isso pra mim era muito gritante, eu querer dar conta de tudo. Daquilo que a gente começou a falar do início, né? De fazer o seu melhor, a sua profissão, a mulher, a mãe. E você não precisa dar conta de tudo. E aí é que entra essa parte amorosa, essa parte de acolhimento. Você não precisa dar conta de tudo. E isso é libertador. Né? E é por isso que para mim é muito prazeroso esses 15 minutos sozinha. Porque é a hora que eu não preciso dar conta de nada. É comigo mesma. Eu sou eu e ponto. Respirar, Eu me entendeu? basto. É isso. Eu me basto, né? E assim, uma receita de amor que você fala, né? Descobrir o amor por mim mesma, assim. Quando que você sente que esse momento você pode se permitir amar sem precisar de alguém para isso, sabe? O que faz brotar isso na essência mesmo. A mulher tem essa coisa de... Tem aquele momento maquiagem que a mulher consegue se olhar no espelho e se admirar. Sabe que às vezes isso é muito difícil para mim? Porque a gente se contempla tanto, mas a gente não se enxerga. A gente se olha no espelho, a gente se olha no espelho desde pequena e a gente não se enxerga. Quando você vai pôr um vestido, quando você vai fazer uma maquiagem, quando você vai no salão de beleza e você vai pentear o seu cabelo, você tá se vendo, mas você não tá se enxergando. É porque você faz isso para os outros e não para você. Quando você não se enxerga, é quando você tá fazendo para os outros. A maquiagem tem que ser para você. O vestido tem que ser para você. Então, a partir do momento que você faz pra você, você gosta disso? Porque tem mulheres que não gostam de se maquiar. E por que ela tem que se maquiar? Já pensou nisso? Por que tem que se maquiar? Porque a mulher só é bonita quando ela tá maquiada? Não. Então, eu acho que a partir do momento que você começa a fazer as coisas que você gosta, que te dá prazer, aí você está colocando realmente a sua essência aí. Aí você começa a se olhar. Então, você tem que deixar de fazer para a sociedade. Você tem que deixar de tirar esses moldes, o que é uma mulher perfeita e o que é uma mulher tem que se fazer. E tá tudo certo. Você não precisa pôr salto para ser feminina. Entendeu? Então, para mim, é satisfatório eu ter prazer. Hoje eu me permito. Se eu faço alguma coisa que me incomoda hoje, eu não faço mais. Não me dá prazer, não sou eu. E tá tudo certo. Aí você começa a se olhar. Aí você começa a se enxergar. Quando é feito pra você. Não pra sociedade. Entende? Eu entendo e passei por esse processo. E é incrível que os nãos, quando você aprende a dar nãos, né? Dizer nãos. Exato. Como é difícil esse processo também, né? Muito difícil. Porque todo mundo que tá com você até aquele momento, as pessoas estão com você, talvez, pela sua utilidade, né? Pelo que você serve para ela, né? Pelo que você oferece para ela. E quando você descobre o poder que há dentro de você, o seu auto-amor, a sua aceitação, o que você gosta, o que você não gosta, você começa a dizer não. E aí começa a peneirar, né? Dizer não é dizer sim para você. Dizer não para os outros é dizer sim para você, porque você não é obrigada a fazer. Entendeu? Isso é auto-amor. Isso é você se valorizar. Por que eu tenho que colocar salto? Por que eu tenho que estar com aquela pessoa? Por que eu tenho que estar naquela situação? Cabelo comprido? Por que eu tenho que ter cabelo comprido? Oi? É. Você falou isso pra mim, isso foi libertador a primeira vez que eu cortei meu cabelo curto. Ok? Porque ele determinava pra mim que eu tinha que ter cabelo longo.
Aí eu falei, "Oi, mas Muitos, né? Muitos eu homens. quero com o meu cabelo curto hoje. É mais prático, tinha acabado de ter minha filha, amamentando, que nem uma louca. Cortei meu cabelo. Óbvio que a gente tem esses rompantes mesmo dentro de um relacionamento, entendeu? Mas que se você tá preparada, se conhecendo e se libertando, que você vê que aquilo te dá satisfação, uau, é esse momento de aceitação, entendeu? Nossa, adorei, cortei meu cabelo, beleza, uau. É libertador quando você faz essas escolhas, entendeu? E são pequenas. Você não precisa mudar toda a sua vida. Se você não consegue fazer isso de primeiro momento, se é muito difícil de você sair do seu relacionamento, começa pelo que te dá prazer. Começa a se fortalecer, começa a dar espaço pro eu, Exato, né? É exato. isso. É isso. Começa pelo pequeno. O pequeno vira grande. O que eu quero fazer hoje? Que eu não me permito por conta desse relacionamento. É cortar um cabelo? É pintar o cabelo? É eu sair e tomar um sorvete sozinha? Não interessa. É o que for pequeno, mas que te dê prazer. Aí o seu coração vai começar a falar com você. Porque você vai se dar amor. Você vai se dar aquilo que você gosta. Na inteligência emocional, tem uma expressão chamada oásis emocional, né? Então, para você que tá e fala que não é possível, primeiro eu falo que é possível sair de uma relação abusiva, é possível aprender a se amar. E como a Márcia disse, nos dias que não estão assim, fáceis, nos dias que você se sentir fragilizada, que também acontece muito quando a gente está Sim. nessas relações, que nós estamos distantes de nós mesmas, procurar um oásis emocional, que é o que é se dar, né, o que te faz bem. Então, às vezes, tomar um café com uma amiga é um oásis emocional. Sim. O que Sim. mais? Vamos procurar aí umas dicas para as mulheres se permitirem dar pílulas de amor, de auto-amor. Sabe? Pílulas de auto-amor. Ler um livro pode ser um oásis emocional. Sim. Um banho de 10 minutos, um oásis emocional. Sim. Tudo aquilo que para você é importante te dar valor, que quebra aquela rotina, né? Eu acho que isso é muito Passar um creme importante. hidratante Passar um no creme. corpo, se Exato. autoconhecer, se tocar, um oásis Exato. emocional. Então, assim, não é só sobre. Muitas mulheres falam assim, nossa, eu não tenho dinheiro, né? Não é só sobre Não. o dinheiro, né? Não. É sobre o que você pode fazer por você mesma. São atos E é pequenos. agora. O que você pode Agora. fazer por você mesmo agora que faz com que traga aquela sensação de que você é especial? Porque você é especial, Oh, né? sim, muito especial. Muito especial. E aí, né, pra gente já ir encerrando, dá um recado para essas mulheres que acham que não podem, não conseguem, que não são especiais, de que tem que ser assim porque é assim mesmo, a vida é assim, né? A gente escuta tantas pessoas falarem, tinha que ser assim, a vida é assim mesmo. Dá um recado para essas pessoas, Mar? Não, a vida não é assim. A vida, ela é como você é e é o que você escolhe que ela seja. Não é fácil a gente sair de onde a gente está, mas é possível. A gente falou isso várias vezes porque é o que a gente quer que fique dentro da cabecinha de vocês. Então, procure ajuda se você não consegue sozinha. Eu acho isso fundamental. Mas você tem que aprender primeiro a parar e ouvir o que está dentro de você. A primeira coisa que você tem que se perguntar quando você acorda, e eu faço essa pergunta para mim todos os dias hoje, eu sou feliz? Hoje eu estou feliz no que eu estou fazendo? Se eu tenho dúvidas, eu já pergunto o que eu posso mudar. Então eu acho que começa por aí. Se o seu coração está dizendo que não está bem, procure ajuda ou se ajude. Porque as coisas não são assim. É você que determina quem você é, como é a sua vida. Você tem escolhas. E as escolhas, elas nos permitem ser quem a gente é. Ir para o caminho que a gente quer. E, às vezes, a gente não consegue fazer isso sozinho. E tá tudo bem. Não significa que você não seja forte, né? Porque eu precisei de muita ajuda para chegar onde eu cheguei hoje. Não é? Os amigos, as terapias, seja o que for. Se precisar, peça ajuda. Mas tudo é possível quando você quer.
Não tenho o que dizer para essa minha amiga querida. Eu me sinto muito especial em ter você comigo. E é com essa sensação de amizade, de amor, que a gente fica por aqui hoje. Um grande beijo e até o próximo episódio do Dona Cast.